Olá, meus amigos, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje, para falarmos um pouco sobre história da filosofia, nós falaremos sobre os filósofos pré-socráticos ou filósofos naturalistas, que foram responsáveis aí pela transição do pensamento mítico para o pensamento racional na Grécia Antiga. É um conteúdo que pode ser útil para você que vai fazer vestibular ou algum certame qualquer em que esse assunto caia, né, seja objeto de análise, ou também para aqueles colegas que são interessados no tema, né, em filosofia, e que querem aprender um pouco de filosofia antiga. Antes, porém, de continuarmos, eu gostaria de pedir aos amigos que, se ainda não são inscritos, que se inscrevam no nosso canal, né, que curtam nossos vídeos e nos acompanhem aqui no YouTube, que nós ficaremos bastante gratos. E se alguém quiser fazer uma caridade, fazer uma doação econômica para o canal, nós também agradecemos muito, né? Pode enviar um super, que nós ficaremos bastante felizes. Pois bem, antes de falarmos, a nossa proposta é falar de forma bastante resumida, não é fazer um estudo aprofundado dos textos dos filósofos pré-socráticos. É importante a gente esclarecer dois pontos aqui a respeito dessa etapa da filosofia, né? Da filosofia antiga, dos filósofos pré-socráticos. Primeiro, a terminologia que é empregada, né? Pré-socrática, que sugere naturalmente que eles vieram antes de Sócrates. É um termo que é bastante sedimentado na academia, né? Mas que vem enfrentando alguma resistência, alguma revisão nos últimos anos, né, nas últimas décadas, porque alguns estudiosos do tema acham que é necessário que se faça mais justiça aos pensadores, né, pré-socráticos, aos filósofos que antecederam Sócrates, porque quando você usa pré-socrático, a única referência que você tem é que eles vieram antes, como se o único papel que eles tivessem fosse anteceder, né, o Sócrates, que sem dúvida é um marco, né, na história da filosofia, né, porque ele muda o foco do debate de objetos da natureza, né, da busca pela arqué que os pré-socráticos procuravam, para questões sociais, para questões relativas a comportamentos morais, éticos, né, a busca da verdade, do conhecimento, ligados à metrópole, né, que foi muito em razão do desenvolvimento da cidade-estado, né, principalmente de Atenas, que é uma referência, mas que existe uma injustiça, né, em relação a isso. Eu pessoalmente acho que não há necessidade de você mudar o termo, né, a nomenclatura, apenas durante a exposição do assunto, o debate sobre a filosofia pré-socrática, você explicar, né, que eles tiveram uma contribuição importante e que eles, mesmo sem referência alguma, né, eles construíram pensamentos complexos, né, e que ajudaram muito os seus sucessores a desenvolver suas teses e os seus raciocínios. O segundo ponto é compreender que muito do que chegou dos pré-socráticos para a atualidade foram apenas fragmentos ou reinterpretações. Se você tem textos que não são tão preservados, muitas vezes você não sabe se os fragmentos foram escritos pelo próprio filósofo, né? Ou por alunos, ou por copistas, e que pode ter tido um esforço, né, interpretativo, né, de paráfrase, para dar sentido e significado durante esse processo de transição desses conhecimentos do mundo antigo para o mundo moderno. Inclusive, muitos desses, do que foi afirmado teoricamente, né, pelos pré-socráticos, estão em textos de filósofos posteriores, como Aristóteles e Platão, né? Platão nos seus diálogos, por exemplo. Então é importante ter essa informação, porque não significa que foi lá o próprio sujeito, né, que sentou e escreveu. Alguns casos, sim,
Em alguns casos não, o problema é que você não consegue especificar muito, né, porque você tem um lapso temporal muito grande. Mas isso não foi um problema apenas dos pré-socráticos, né? A gente pode pegar o exemplo de Aristóteles, que é um dos filósofos mais famosos e mais importantes da história, que tudo que você tem sobre Aristóteles são notas de aulas dos alunos que foram recuperadas, né? Depois de séculos que permaneceram perdidas, né? E que teve vários esforços de tradução, né? de diferentes pensadores e tradutores, né? De maneira que existe sim um elemento hermenêutico, né? Interpretativo, né? De paráfrase, para dar um sentido completo para essas obras, o que também não importa muito, porque nós não podemos depreciar, né, essas obras e os princípios filosóficos desses pensadores em razão desse detalhe. É uma circunstância histórica, né, da história da filosofia. Aconteceu com alguns por sorte não. Por exemplo, o caso de Platão. Segundo os platonistas, a obra de Platão ela passou praticamente na sua integralidade para o mundo moderno, o mundo contemporâneo, né? Então existe esse consenso, seus diálogos, as suas cartas estão praticamente intactos, né? O que permite uma interpretação mais fiel, digamos, nesse sentido. Mas enfim, posto essas questões, os filósofos pré-socráticos, eles viveram entre o século VII e o século V, alguns não foram, inclusive, contemporâneos a Sócrates, né? Então a gente trabalha com o pré-socrático como um modelo de uma referência de pensamento, né? Que tratavam de um objeto filosófico específico, não necessariamente uma questão cronológica. E esses filósofos eles foram responsáveis pela transição aqui na história do pensamento ocidental, do pensamento mítico para o pensamento filosófico. Antes dos pré-socráticos nós tínhamos, né, a mitologia grega, né, que foi construída através de elementos orais alguns séculos antes, né, que posteriormente eles foram escritos, né, as suas fontes principais são as obras de Homero, né, a Ilíada, né, e a Odisseia. Nós temos a Teogonomia de Hesíodo também. Mas o fato é que o mito era a forma encontrada para se explicar os fenômenos da natureza. Era uma narrativa fantástica, né? É uma narrativa sobrenatural que serviu como chave para interpretar e para dar sentido aos fenômenos do mundo, aos fenômenos da vida. Porque temos que considerar que, muito diferente de hoje, na época não havia todo o conhecimento de séculos acumulados, registrados, né, métodos modernos de experimentação científica. Então, por exemplo, as estações do ano, né, a dinâmica das colheitas, os fenômenos como tempestades, raios, marés, tudo isso buscava. Tudo isso eram explicados através dos mitos, né? E muitas vezes fenômenos humanos também, comportamentos afetivos, comportamentos violentos, muitas vezes eram explicados em razão das interferências dos deuses, né, na vida das pessoas. Pois bem, os pré-socráticos, eles começam a dar uma abordagem diferente aos fenômenos da natureza, né? E muito disso em razão de questões sociais, políticas, econômicas também. O pensamento pré-socrático ele desenvolveu na sua maior parte nas colônias gregas, né, como o sul da Itália, que é a Magna Grécia, e na Jônia, na Ásia Menor, que eram locais que tinha um intenso fluxo comercial, né? Então trocas de informações, trocas de experiências, né, entre estrangeiros, o que facilitou, né, era uma espécie de, não ponto só comercial, mas também de ideias, né, de debates. Isso aí favoreceu muito, né, ao desenvolvimento do pensamento. Mas eles estavam preocupados, os pré-socráticos, em encontrar, né, o que eles chamavam de arqué.
ou seja, uma essência, né, única, presente no universo, em todas as coisas, né? Um elemento comum presente na natureza. Então, dependendo do filósofo ou da sua escola, por exemplo, eles tentariam buscar a fundamentação em um elemento específico. Podemos citar, por exemplo, aqui alguns casos, como a escola jônica, né, e seu filósofo mais famoso, que é o Tales de Mileto, né, considerado por alguns, como até pelo próprio Aristóteles, como o primeiro filósofo, que acreditava que nesse elemento único, ele seria a água, né? Tanto a água no sentido, né, do elemento químico, né, como na questão da forma, da forma que ela se modula, né, que ela é adaptável, que ela, né, tem uma forma bastante volúvel em relação às coisas. É evidente que ele tinha, né, uma influência do local onde que ele morava, mas ele observava que onde há vida há água e quando a vida se perde as coisas secam, né? Então ele acreditava que a arqué estava muito ligada à questão da água, por exemplo. A escola pitagórica, né, na Magna Grécia, que acreditava que a arqué ela poderia ser demonstrada através de padrões matemáticos, né? Então o número seria a sua essência. A escola tomista, cujos filósofos mais importantes foram Leucipo e Demócrito, que acreditavam que esse elemento único era o átomo, né? Que o universo, a natureza, era formado de átomos e vazios, né? Que é um raciocínio bastante avançado pelo período, se você considerar. Mas, enfim, esses filósofos, eles eram também comerciantes, matemáticos, né? Eles tinham funções públicas, eles não eram apenas, não se ocupavam apenas pensando, e eles tiveram toda essa importância precursora na história da filosofia. Como eu disse aqui, o nosso objetivo não é fazer um estudo aprofundado, mas simplesmente dizer do que na sua essência se tratava esse movimento filosófico, né, essa escola pré-socrática e as suas contribuições. Os pré-socráticos eles foram retomados na modernidade, né? Você tem estudos de filósofos contemporâneos como Heidegger, como Nietzsche. Marx também fez estudos sobre os pré-socráticos, e até em alguns casos tentando dar uma reinterpretação para o que eles produziram, né? Mas enfim, eu convido a todos a fazerem um estudo, né? Você consegue encontrar muito sobre os pré-socráticos em coleções como Os Pensadores, ou se você buscar em bibliotecas sobre pré-socráticos, existem coleções, ou mesmo textos são de domínio público, estão na internet aí à vontade, ok? Então nós esperamos que vocês tenham gostado, que nós tenhamos contribuído de alguma forma para a discussão do tema. Se tiverem gostado, não deixe de se inscrever no nosso canal, de nos acompanhar aqui no YouTube. Um grande abraço e até a próxima.